Temos. Déficit zero, Sara. Aparentemente tem treta entre o Painho e o tocador de Beatles. Sim, após o Lula dizer que o governo não deve cumprir meta de déficit zero, o presidente se reuniu com Fernando Haddad e líderes da Câmara para tratar de assuntos econômicos. Alexandre Padilha, que também estava na reunião, saiu reafirmando o compromisso de Haddad de déficit zero e disse que o governo vai trabalhar pela aprovação das medidas que ainda tramitam no legislativo. O foco nesse momento é a aprovação da MP 1185 de 2023, que trata da tributação sobre as subvenções para gastos de custeio. Semana que vem, Lula deve também se reunir com lideranças do Senado por causa da reforma tributária sobre consumo que ainda aguarda para ser aprovada. Haddad tem mostrado certo desconforto, tá, Tamir? Com as declarações de Lula, que hoje, em reunião aberta, falou para o ministro da Fazenda que dinheiro bom é dinheiro gasto em obra. Em interessante análise do Fernando Dantas para o Estadão, lemos o seguinte, só um minutinho. Lemos o seguinte, que o ministro da Fazenda é um, aspas, político moderado, com acesso tanto à corrente econômica heterodoxa quanto à ortodoxa. Haddad chegou a um acordo tácito com Lula em torno do fim do teto de gastos, mas com a introdução de outro mecanismo menos rígido de controle das despesas, e em torno também de um ajuste fiscal pelo lado das receitas, com o objetivo de melhorar de forma relevante o resultado primário até o final deste mandato presidencial. Mas é certo que o acordo entre o presidente e o seu ministro mais importante foi funcional em termos de governabilidade. A maior parte do primeiro ano do mandato transcorreu de forma relativamente serena, com vitórias importantes para o governo, com a aprovação do novo arcabouço fiscal e a reta final para a aprovação da reforma tributária, ainda que numa versão aquém da qualidade do projeto original, e sem maiores sobressaltos nem na economia nem na política. Mais uma citação. Por assim dizer, crítica a essa crítica é a de que a declaração de Lula foi contraproducente em termos táticos. Mesmo que o governo já tenha concluído que o melhor caminho é elevar a meta de 2024, seria melhor deixar esse assunto para o início do ano que vem. A razão é que acenar com a meta difícil de ser cumprida é uma boa arma na luta para fazer o Congresso aprovar todo o pacote de aumento da carga tributária de Haddad. Fecha a citação. O pacote inclui a reforma tributária sobre renda? Bem, Bernardo App, secretário extraordinário da reforma tributária, deu declarações ao Poder 360, indicando que o tema será tratado a partir do início do ano que vem. Denis, por um regime progressivo, dá para tancar o déficit zero? Olha, por um regime progressivo até que daria. No entanto, eu também vi o Haddad falando que talvez a gente vai ter o maior IVA do mundo. A gente vai superar a Hungria lá, que é 20 e tantos por cento. E então, é tipo assim, a progressividade do imposto eu só acredito vendo. Aqui eu sou igual São Tomé, né? Então, eu acredito que a gente não vai ter o imposto progressivo e o déficit zero moendo. Boa. Então vamos só ver aqui, para puxar aí o histórico. O Haddad saiu bravo esses dias da entrevista, né? Um dia antes o Lula veio falar que não vai ter déficit zero. No outro dia foram questionar, e aí, Haddad? Vai ter ou não vai ter? Ele ficou bravo com a pergunta e saiu, inaugurou o Meta Cercadinho 2.0. Vamos ver? Oi, ministro. Bom dia. Marcela da Reuters. Eu insisto na pergunta dos meus colegas. O governo, então, admite mudar a meta fiscal do ano que vem? Sim ou não, ministro? Querida, eu estou falando para você, já falei a quarta vez que eu respondo. Mas o senhor está tergiversando, ministro. Para o Ministério da Fazenda, nós vamos levar medidas para o governo para que os objetivos do governo sejam alcançados, independentemente desses contratempos que foram apurados ao longo do exercício e que têm trazido a erosão da base de cálculo dos tributos federais. Mas precisa validar na política as decisões que vão ser tomadas. Existe uma percepção, Obrigado, ministro, do mercado sobre leniência do Banco Central em relação ao combate...
Aí, no outro dia, no dia 31/10, o Padilha, ministro da Casa Civil, veio também, né? Foi questionado também. E aí ele soltou a voz dele lá, vamos ver. E após essa reunião, que foi às portas fechadas, o ministro das Relações Institucionais afirmou que a prioridade do governo é aprovar ainda este ano projetos que ampliem a arrecadação federal e negou que haja discussão interna para enviar alteração da meta fiscal de déficit zero em 2024. Segundo ele, essa possibilidade não foi discutida pelo presidente Lula com os demais presentes no encontro desta manhã. Não foi discutido meta fiscal. O que foi discutido é que, antes de qualquer discussão sobre meta fiscal, o plano do déficit zero ele está calcado na aprovação das medidas de arrecadação, de justiça tributária que consolida esse equilíbrio macroeconômico. Então, debate com todos os líderes foi nesse momento de estarmos concentrados na aprovação das medidas que ampliam a arrecadação do governo e fazem justiça tributária, como a MP 1185. Então, concentração absoluta nisso, esse é o centro dos nossos esforços. Não faz nem sentido a gente fazer qualquer discussão sobre meta fiscal antes de concentrarmos o nosso trabalho nas medidas que garantem a ampliação da arrecadação. Tá aí, isso no dia 31. E no dia 2, quando nós levantamos no meio do feriadão, fomos surpreendidos com o Haddad continuando insistindo em desautorizar o chefe. Com novos aliados, Haddad vai insistir no déficit zero em 2024. Lula ainda avalia. O presidente Lula ainda não bateu o martelo, mas o Ministério da Fazenda vai insistir na meta fiscal de 2024 com déficit zero. O ministro Fernando Haddad começou a semana em desvantagem, com a ala que defende um déficit de 0,25% do PIB para evitar cortes, ganhando a disputa. Mas vai terminando com novos adeptos e aliados, e a tendência é que a meta fiscal seja mantida. Lula deve voltar a discutir o tema nesta sexta-feira, dia 3, com seus ministros. Ele quer saber se há viabilidade de o governo conseguir aprovar as medidas de aumento de arrecadação para garantir zerar o rombo das contas públicas no ano que vem. Além disso, Haddad deve apresentar novas propostas para gerar aumento de receitas em 2024. Se tudo for possível, ele decidirá pela meta zero. Então o Haddad vai apresentar coisas novas. Brasileirinho, segure o seu bolso aí, viu? Provavelmente vai vir a roxo pra cima de você. Essa matéria do Estadão é a que eu fiz a citação, tá? É só para conter a fonte, tá bom? Maravilha. E hoje, né? Hoje, às 7 horas, o Painho veio falando sobre isso aí. Vamos ver o que o Painho tá falando? Fala, Painho. Uma coisa importante, por isso que o companheiro Haddad está nessa mesa aqui, além de ser o nosso libertador de dinheiro, o cara que põe dinheiro na mão dos ministérios, ele tem uma coisa muito importante, que é o seguinte: a gente não pode deixar sobrar dinheiro que está previsto ser investido nos ministérios. A gente precisa colocar, transformar. Eu sempre digo o seguinte: para quem está na fazenda, dinheiro bom é dinheiro no tesouro. Mas para quem está na presidência, dinheiro bom é dinheiro transformado em obras. É dinheiro transformado em estrada, sabe, em escola, em escola de primeiro, segundo, terceiro grau, saúde. Ou seja, se o dinheiro estiver circulando e gerando emprego, é tudo que um político quer, que um presidente deseja. Então, essa reunião é para saber o seguinte: vocês já estão há 10 meses nesse governo. Já aprenderam os corredores do Ministério. Tem gente que está nova, tem gente que está 2 semanas. O Silvinho ainda não sabe sequer onde é todos os portos e aeroportos desse país. Mas ele vai aprender logo. Então, essa reunião é exatamente para isso. É para a gente, que agora foi aprovado o PAC. Todo mundo já tem um compromisso. Ninguém precisa inventar nada novo nesse país. Está tudo determinado.
sabe? A gente já vai fazer essas obras, nós temos até 2026 para que a gente construa e execute parte dessas obras. Muito bem. E por que a gente está falando que esse arroxo vai vir para cima dos trabalhadores, da classe média? Porque a gente é contra o governo? Porque a gente é chato? Porque a gente é contra o governo? Não, porque na mesma esteira vem isso aqui, ó. Governo não discute taxar grandes fortunas nesse momento. Diz AP. Em entrevista ao Poder 360, o secretário da Reforma Tributária afirma que o foco está em corrigir distorções sobre a renda. O secretário extraordinário da Reforma Tributária, Bernardo Api, disse nesta sexta-feira, dia 3 de novembro, que o Ministério da Fazenda não discute, neste momento, a taxação sobre grandes fortunas. Ele afirmou que o governo está concentrado em corrigir distorções sobre a renda. Abre aspas. Aqui no Brasil, a gente tem falhas que fazem com que pessoas de alta renda, muitas vezes, paguem menos impostos do que as pessoas de baixa renda, declarou em entrevista ao Poder 360. Né? Eu deixei a minutagem marcada para ti, tá? É no minuto 30 e pouquinho. Boa. 30 e 13. Vamos ver aqui. Ele falando isso aí. Vai lá, AP, fala pra nós. Na reforma sobre o consumo, mas o governo também pretende fazer mudanças sobre a renda. A Fazenda trabalha com algum prazo para iniciar essa discussão? Na verdade, já tem alguns projetos de reforma do imposto de renda que já estão em tramitação. Já tem o projeto de lei das offshores e fundos exclusivos, que, na verdade, basicamente, traz isonomia para a tributação das pessoas de alto patrimônio, que tem, ou fundos exclusivos aqui no Brasil, normalmente são patrimônios acima de 10 milhões de reais, ou tem offshores no exterior, que são empresas do exterior que, em muitos casos, a maior parte dos casos, são utilizados para fazer aplicações financeiras. Hoje, tanto os fundos exclusivos quanto os offshores se beneficiam desse diferimento, ou seja, eles só recolhem o imposto, no caso, os fundos exclusivos, quando tem a amortização das cotas, ou seja, quando se retira os recursos do fundo, no caso dos offshores, quando o dinheiro volta para o Brasil, e isso permite que às vezes você passe a vida inteira, em muitos casos inclusive transfira para o sucessor, para o herdeiro, sem pagar imposto, e agora vai passar a ter uma tributação periódica, no caso dos fundos exclusivos, igual dos fundos abertos, que são os fundos da classe média aqui no Brasil, come cotas a cada semestre, a cada 6 meses, e no caso das offshores, uma vez por ano, os rendimentos vão ser tributados aqui no Brasil, descontando o imposto que já foi pago lá fora. Então, se você tem uma offshore num país que cobra imposto, você não vai cobrar mais aqui no Brasil, mas se você tem uma offshore num paraíso fiscal que não cobra imposto, você vai cobrar o imposto sobre o rendimento aqui no Brasil. Isso já está em discussão, foi aprovado na Câmara dos Deputados, agora está no Senado Federal. O resto da reforma do imposto de renda está sendo elaborado. O objetivo, toda a reforma tributária, tanto do consumo quanto da renda, o objetivo é tornar um sistema tributário mais justo, ou seja, fechando brechas que muitas vezes permitem que pessoas que têm renda ou patrimônio mais alto paguem menos imposto do que pessoas que têm renda ou patrimônio mais baixo, e tornar o sistema mais eficiente, um sistema mais favorável ao crescimento. Esse é o objetivo da reforma tributária, nas suas duas dimensões. O resto da reforma do imposto de renda está sendo discutido, ainda não tem uma posição definida de governo, óbvio que tem várias opções, várias alternativas sendo consideradas, mas ainda não tem uma posição fechada, e quando tiver vai ser enviado para o Congresso Nacional. Acho mais provável que seja no ano que vem. Faz muito sentido mandar um projeto para o Congresso no encerramento do ano legislativo, mas acredito que no começo do ano que vem isso vai estar, esse texto vai estar sendo discutido no Congresso Nacional. Tá, vamos relembrar um pouquinho. A Haddad diz que o Brasil é truculento e que rico tem que pagar mais imposto que pobre. O ministro da Fazenda diz que déficit zero será alcançado com o combate às distorções tributárias absurdas e patrimonialistas e afirma que o governo está promovendo republicanização do Estado. Só um minutinho, Tamir. Olha como a imprensa é. Se tu olhar no endereço
da matéria, ali no link, Tá dizendo você vai assim. ver que antes ela se chamava Haddad diz que a reforma do imposto de renda enfrentaria resistência e será feita com cautela. É. E depois o Haddad diz que Brasil é truculento e que rico tem que pagar imposto. Entendeu que eles mudaram? Entendi. Mas nós vamos divulgar os dados, afirma ele. Como um país com tanta desigualdade isento de imposto de renda de 1% mais rico da população? Questionou. Haddad disse que a primeira etapa da reforma já foi equivalente ao plano real do terceiro governo Lula, comparando a medida com o controle de inflação no governo de Fernando Henrique Cardoso. Mas admite que o desafio... Hã? Que loucura! Haddad diz que a primeira etapa de reforma já equivale ao plano real do terceiro governo Lula, comparando a medida com o controle da inflação no governo de Fernando Henrique Cardoso. Tá errado aqui, né? O plano real foi feito no governo Itamar. Caraca, é por isso que um monte de gente fica repetindo essas bobeiras por aí, né? É verdade. Você viu que gafe aqui? É verdade, né? Mas Pois é, mano. Mas quem levou quem levou o louro disso aí foi o Fernando Henrique. Inclusive, ele foi eleito justamente por causa disso. Apesar de ter feito o Itamar, ele era ministro do Itamar na época, e ele levou o mérito da parada. Então, no final das contas, isso é atribuído a ele. Que loucura, hein? Mas não foi no governo de Fernando Henrique. Não foi no governo de Fernando Henrique e ele saiu antes do real ser lançado, né? Isso é importante frisar também. Tá parecendo aquele parlamentar que quis xingar o Ciro porque o Ciro abandonou o Fernando Henrique, que ele era ministro. Rolou isso aí também. Mas olha, Tá sabendo muito, hein? mas olha daí, ó, da Quer onde, dar esculacho, olha da não tá onde nem isso sabendo tá das sendo paradas. alimentado essas coisas, tá vendo? Vira e mexe, tá sendo reforçado essas ideias aí, ó. Mônica Bergamotta. Pois é, mas admite que o desafio fiscal é grande. O próprio Tesouro Nacional vê necessidade de arrecadação extra de 162 bilhões para que o governo cumpra um dos seus maiores compromissos, o de zerar o déficit público em 2024. Estamos promovendo a republicanização do Estado brasileiro, afirma o ministro. Tá, depois disso... Era embaixo desse que ele falava de cautela. Ele diz ainda que a taxação de distribuições de lucros e dividendos, que pode atingir a classe média, será discutida com cautela. E reafirma que o Banco Central tem dificultado o crescimento do país ao manter as taxas de juros em patamares altos. Mas ele, um dia, corta. Tá, então tá todo mundo fica sentado esperando o Campos Neto cortar os juros. Então é isso, né? O Haddad. Se tu puder. O Haddad, ele vai chegar aonde com essa história dele aí, no final das contas? Então, porque daí vendo essa mulher falando e sabendo que as políticas que o Haddad prega são todas vindas do FMI, ou pelo menos sugestionadas por, sabe? Eu fico pensando na doideira que deve ser lá nos Estados Unidos. Aparentemente, pessoas que estão empregadas por uma empresa também recebem benefícios fora, sabe? Vale alimentação, quem paga é o governo, não necessariamente o Walmart, sabe assim? É como se o Carrefour empregasse as pessoas e não assumisse todo o risco econômico que ele tem ao empregar alguém. Rolou uma pegada meio assim na pandemia aqui do Brasil, né? Lembra? Pois é, daí ele vai aumentando o lucro dele, enquanto a classe média, né, que é tributada ao invés das corporações, a classe média banca uma responsabilidade que era para ser da empresa. Por isso que ele fala tanto de responsabilidade, sabe? É responsabilidade da empresa fornecer o vale-refeição. E não quer dizer que eu quero pagar pelo vale-refeição. É que a empresa só não está pagando vale-refeição para aumentar seus lucros. Total. Que já são bilionários, entendeu? Então é ela que pague. Eles têm e não socializar, né? A empresa tem compromisso com o lucro, não com o gasto, não. Isso aí é outros 500. Exatamente. Gente, é absurdo isso. E aí, eu pensando nisso, eu fico até com medo do Haddad de transformar a gente nisso. Entendeu? Tu sabe que eles são meio política compensatória. Eu tenho medo. Chamei doido mesmo. Gente, eu só queria fazer um parênteses aqui para agradecer e parabenizar aqui o Bernardo Quaresma, que ele virou membro do canal Cisterneiro Good, Super Saiyajin Level 2, tá ligado? Então, muito obrigado, Quaresma. A gente interage lá no Twitter, ele geralmente está lá impulsionando as publicações das coisas que a gente fala, e agora ele é Cisterneiro Good. Então, obrigado, Bernardo. Tamo junto, viu, Bernardo? Melhor que você, só dois de você. Assim, aqui no Brasil, quem fornece vale-refeição, vale-alimentação, tem alguns benefícios fiscais nesse... Porque acaba
se você faz o convênio certinho, acaba não incorporando salário, aí você não tem que ficar recolhendo tantos tributos assim. Tudo certo, só que quem banca o vale é a empresa. É a empresa. Não o Estado, sabe? O Estado abre mão de tributar em cima desse vale, sabe? Como uma questão quase indenizatória, assim. Entendeu? Mas o vale quem paga é a empresa, meu. Que loucura! Eu achei isso muito doido, sabe? E eu fiquei com bastante medo do Haddad querer fazer isso. É, porque o Haddad, ele tá nesse meta mesmo, né? Ele tá no meta de... ele já falou isso claramente, assim. Ele já falou, quem vai fazer o Brasil crescer vai ser as empresas privadas. A gente vai reduzir o Estado e a empresa privada vai investir mais, coisa e tal. Ele já deu umas declarações nessa linha, assim, né? Então, me parece que o Haddad, ele está comprometido com o desmonte também, né? Está comprometido também com o desmonte do Estado brasileiro. Porque no Sim. final das contas eles são neoliberais, né? E aí a questão deles é o quê? Fazer com que o setor privado ele invada aquilo que já existe do setor público, né? Então, ferramenta aí é a parceria público-privada, para que eles possam investir em presídio, em sei lá o quê, fazer um monte em aeroporto e fazer várias parcerias públicas-privadas, porque daí o governo, né, tá entregando para o setor privado, vai estar arrecadando, não vai estar precisando investir, porque eventualmente quem vai fazer isso parcialmente é o setor privado e tudo, enquanto isso a nossa infraestrutura fica na mão dos caras, né? Então a gente já tem o poder político na mão deles, a gente já tem o poder financeiro na mão deles, agora a própria infraestrutura do governo acaba, por essas medidas, acaba também ficando nas mãos deles, acaba ampliando o horizonte aí do neoliberalismo. E acaba sendo a lógica, eles acham que eles estão super certo, fazendo bem e tudo, e que, né, ele não é nem ortodoxo, nem heterodoxo. Eu fico pensando ele acredita mesmo nessa mentira, assim, se ideologicamente, assim, ele bota a cabeça pensando assim, nossa, de fato é esse o caminho, sabe? Ou se é puro cinismo. Uma questão que eu queria perguntar muito para vocês, eu queria saber a opinião de vocês, é a seguinte: o Fernando Dantas, ali do Estadão, ele fala que a meta do déficit zero, o Fernando Haddad gostaria de usar como pressão para concluir todas as reformas que devem ser feitas, né? E aí eu imagino que o pacote inclua também a renda, entendeu? Por isso até que eu fiz aquela pergunta antes para ti, Denis. Vocês acham que essa é uma estratégia real? O que vocês acham dessa avaliação? Cara, eu acho que não, porque, assim, o Haddad, ele não acredita nisso. Nessa última vez que ele tiltou aí, que ele começou a ficar pá com jornalista, ele falou claramente, gente, eu faço o que eu acredito. Eu faço o que eu acredito. Eu acredito nisso aqui que eu tô falando pra vocês. Não é uma coisa de pressão de cá ou de lá. Ele acredita nisso. E eu, sinceramente, não acho que o Haddad acredita que o Brasil tem uma perversidade na forma de tributar o contribuinte ou coisa do tipo. Eu acho que ele não acredita nisso, não. Eu acho que ele nem vai correr atrás disso porque ele não acredita nisso. Cara, eu acho que para colocar um imposto regressivo, eles têm que ferir muitos interesses, sabe? E ferir interesse de pessoas poderosas e tudo. E o governo Lula tem essa característica sempre de conciliar e não combater esses interesses na hora que eles vão fazer. Eu não acredito, sinceramente, que vai passar. Eu acredito que tudo que ele puder avançar sobre quem é indefeso, que é a população, né? E que não tem como fugir do imposto do consumo, não tem como fugir do imposto da Shopee lá, que não tem como fugir das paradas, é nesses lugares onde vai avançar a tributação para garantir o déficit zero. É no setor que vai beneficiar também essa população em que vai avançar os cortes, né? Eles não vão cortar da dívida, eles não vão cortar eles vão cortar da educação, eles vão cortar da saúde, desobedecendo o piso constitucional, entendeu? Então, no final das contas, é essa parada. Infelizmente é o que tem para hoje. E eu acredito assim, que respondendo a pergunta, Sara, pô, se mudasse o modelo tributário para botar o rico no imposto de renda e o pobre no orçamento mesmo, e com déficit zero, se isso fosse um horizonte, eu acharia top.
Mas eu não acredito que isso é. Eu só acredito que existe muita retórica, né? Muita retórica dos caras, mas na implementação tem esses obstáculos que não vão ser superados por esse governo. E você, Sara, o que você acha? Então, eu fiquei refletindo sobre essa avaliação. E eu acho que pode ser que o Haddad entenda isso como estratégia, mas eu não acho uma boa estratégia. O mercado não vai se apavorar se você extrapolar as bandas, sabe? No ano seguinte, quem vai sofrer somos nós. Entendeu? Não sei. Então, eu acho que esse compromisso difuso, não é compromisso, esse compromisso até cego, assim, ideológico com esse déficit zero, vai fazer com que ele busque aumentar a receita. Sim. Beleza? E ele não quer assim, ele não vai conseguir buscar aumentar a receita dos grupos organizados, tá? Entende-se aí a elite. Da onde que seria o justo? O que vai sobrar para ele, já que ele tem um compromisso ideológico com zerar esse déficit e aumentar a receita, o que vai sobrar para ele é avançar em cima das classes difusas. Da galera que é difusa. Ele tá agora com aquela MP que eu mencionei. Eu não coloquei na pauta essa MP, porque como é uma questão muito técnica e econômica também, depois, se tu quiseres, eu te passo os links que eu tenho para, se tu quiseres conversar com o Fausto ou passar para outra pessoa abordar. É que era muito técnico, sabe? Uma questão tributária muito específica. Mas ele tá trabalhando com a taxação sobre as subvenções fiscais para fins de custeio, né? Que as subvenções são quando o Estado dá um desconto no ICMS, digamos assim, e aquilo sai da base de cálculo para o imposto de renda. E aí ele quer retomar isso para a base de cálculo do imposto de renda das empresas e tributar, né, em cima. O que eu tinha lido a respeito é que esse tema passou por anos sendo debatido porque não se tratava apenas de cobrar ou não cobrar. Porque, assim, quando o Estado dá um benefício, depois é tributado em cima do benefício. Então, que benefício é esse, sabe? Seria mais ou menos uma lógica assim. Mas existe benefício para fins de custeio e para fins de investimento. Não estamos falando para fins de investimento, só de custeio. Só que o debate também é sobre o que é investimento e o que é custeio. E aí o judiciário e o próprio legislativo acho que já tinham feito um arranjo para não tributar mais nada disso, entendeu? E acabar com o debate para fornecer uma segurança jurídica. Como agora ele quer retomar retomar a base de cálculo, a isenção para fins de custeio, ou o desconto para fins de custeio, isso pode causar uma mais judicialização ou retomar umas judicializações acerca disso, porque há debates de custeio e investimento sobre o que seria cada coisa, sabe? Então, mesmo quando ele vai para um lado que poderia parecer coerente, porque ele está indo na PJ, no imposto de renda da pessoa jurídica e tal, ainda assim, ele pode causar um problema maior que pode estourar no judiciário, entendeu? E se ele está porque do ponto de vista de buscar estabilidade para fins de investimento privado, com isso ele pode até arrecadar mais, mas ele vai causar insegurança jurídica de novo. Entendeu? E aí, o propósito dessa reforma se acaba, entendeu? Então, porque essa reforma é para segurança jurídica. É outra coisa que eu ia falar, assim. É o desespero de dinheiro. É craqueiro. Eu falo que é o craqueiro. E, tipo assim, todo esse carnaval, todo esse desgaste, tanto político como com a sociedade de uma forma geral, pra nada. Pra nada. Se ele conseguir esse déficit zero, não vai mudar nada estruturalmente no Brasil, não vai mudar nada, assim. Gente, o Brasil... Só a honra dele que vai estar cumprida, né? Não, querendo ou não... porque assim, pra brincar no Brasil... Pra começar a brincar, o Brasil precisa de... Todo mundo sabe disso, isso aqui não é novidade pra ninguém, nós estamos falando só obviedades. Não tem como você desenvolver o país
Nenhum país na Terra não tem como se desenvolver se você não tiver uma taxa de investimentos puxada pelo setor público. Isso é uma coisa básica, gente. Básica. Não, engraçado que no setor privado é muito fácil os caras jogar isso aí, né? Falar assim, gente, ó, sua empresa, você precisa investir tanto, e você precisa poupar tanto e tal. E quando é a lógica, o governo não precisa investir. Como se isso para o governo não fosse essencial para o crescimento da nação, como se não fosse uma máquina que tem que girar. Então, tipo assim, eles usam o princípio só naquilo que lhe convém, né? Agora, puxando aqui uma coisa que a Sara estava falando sobre judicialização, Vai lá. sobre judicialização, quero lembrar que naquela reunião lá, em que ele fez o cercadinho do Bolsonaro, o Haddad fez o cercadinho do Bolsonaro, ele pegou e estava explicando, olha, gente, tem a questão da exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS, então tem um puta crédito tributário, que isso ele vai gerar um impacto no orçamento e tudo, e que por conta disso a gente não vai conseguir, entende? Então, tipo assim, uma coisa de 2017, que era uma coisa previsível, já existia essa tese já está definida há um certo tempo aí, da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS e tal, né? E aí ele, porra, não levou em consideração isso aí quando criou a regra. E aí agora tem uma trolha desse tamanho de restituição de imposto para devolver para as empresas e tudo, né? Isso aí inviabiliza. Isso inviabiliza completamente qualquer plano de qualquer E coisa. muita coisa também Então, é. ou ele vai dar o carrinho nessa galera, pra isso aí não ser pago, ou ele vai pedir um negócio para que isso seja pago fora parte, ou ele, sei lá o que ele vai inventar, cara. Mas se tiver que ser, vai dar E ruim. muita coisa também de coisa contábil, sabe? De querer mudar um dinheiro de um orçamento pro outro, sabe? Assim, de coisa contábil. Coisa que não vai mudar em nada o rolê, tá ligado? É só pro cara colocar só pro cara conseguir colocar o número 0 na planilha dele, tá ligado? Aí, assim, as coisas que do povo aqui, coisas que interessa, que no final das contas é isso, mano. Investimento público puxando a economia do país pra justamente o setor privado também crescer e tudo crescer, fazer a roda girar. O cara não mexe nisso, mano. Isso é uma piada, mano. Esses números que o Haddad todo dia vem ficar fazendo aqui é uma piada. Piada, velho. O Brasil cresce 2% ao ano de população. Piada. Enquanto o Haddad não começar a mostrar o número que pra crescer no mínimo uns 10%, mano, no ano. No mínimo 7% pra começar a brincar. Todo o resto é uma piada, bicho. É uma piada. Hoje o Brasil, tava vendo aqui o número, o Brasil tá com taxa de investimento de 17% do PIB. Mano, enquanto ele não conseguir chegar no mínimo em 25% do PIB em investimento, em 25% é uma piada. Tudo que o Haddad tá fazendo é uma piada. Nem pra ficar nesse pobrismo que a galera quer. Mano, que é coisa básica, que eu nunca vi um negócio desse, né, velho? É aquela coisa básica, né, mano? Pô, no meu país ninguém passa fome. Pô, beleza, põe isso no seu currículo aí, velho, que é uma coisa básica. Né? Isso aí não é planejamento de nada. Isso aí é o início da conversa, mano. Ó, vamos chegar aqui agora e ninguém vai passar fome, beleza? Tá, agora vamos começar agora a pensar no país. É coisa básica. Não, nem pra isso, nem pra isso você vai conseguir, velho. E tem outra também, que esse próprio crescimento de PIB que é alegado e que eles se vangloriam muito, como você e o Fausto falam muito lá no Massa Crítica, ele acaba sendo nichado em determinados setores, para determinadas pessoas, ou seja, tem gente que está ganhando muita grana? Tem, cara, mas é justamente o setor do agro, quem menos gera emprego, quem menos distribui renda, e no final das contas, esse crescimento que tem lá é 2%, mas isso aí não chega na mão do pobre, isso aí não é distribuído, isso não é a sociedade, porque a grande maioria dos setores da economia estão deprimidos, né? E só o setor onde é feita a política da maneira certa, como devia ser, e que carrega o Brasil nas costas, segundo eles falam lá, que faz a balança comercial favorável, é para ele que fica lá, aqueles 2, 3% do PIB, né? E tudo, e quando a gente vai destrinchar o PIB do crescimento, aí você fica pensando, porra, vale a pena? Tá tudo isso, né? E assim, cada vez mais, né, o Sara, cada vez mais fica claro também que, tipo assim, né, mano, o governo Lula 3, o Haddad, coisa e tal, mano, ele é um braço do sistema financeiro, né? Ele é um braço do sistema financeiro, porque que é um mal também que tem no Brasil, que eu não sei o que acontece, cara, que é os empresários também, eles só quer ficar desmontando o Estado pra poder fazer a função do Estado. Sabe? Só pra ficar unido com o governo, pra poder ficar pegar monopólio, ficar ganhando uma mata, dinheiro em juros, coisa e tal. E cada vez mais parece que tá claro que o governo Lula é representante disso mesmo, né?
Ah, não digo todos os empresários, né, também, porque tem pessoas que se identificam esses como grandes que eu tô empresárias. falando, né? Mas, assim, eu concordo contigo. O Haddad, especificamente, o Lula, eu não sei se ele fala a verdade, se ele está em teatro, se esse conflito entre ele e o Haddad faz parte de alguma estratégia de pressão e tal. Isso eu não sei, mas o Haddad, precisamente, é uma pessoa muito, muito alinhada com o setor financeiro, assim. O fato dele ter deixado a reforma, a tributação sobre a renda para a última coisa, já demonstra, primeiro, que ele é fraco, entendeu? Essa história que a imprensa diz, o mercado gosta tanto do Haddad, o Haddad é maravilhoso, o Haddad é lindo, Faria Lima adora o Haddad e Toca tal. Beatles. Não, assim, não parece ser. Parece mais que há uma relação, tipo assim, não saudável, sabe? Quer dizer, parece que eles são aliados, mas fica o tempo inteiro assim, até que eu queria fazer esse imposto aqui, vocês me deixam? Aí vai lá e fala, não, não te deixo. Então tá bom, sabe? Tipo, não existe um esforço, entendeu? Porque qual é o mal de você fazer uma tributação sobre o imposto de renda se todas as pessoas, até pessoas ricas ou relativamente ricas, quando você vai perguntar, elas falam, isso é uma distorção, é injusto. Todo mundo tem a noção de justiça, entendeu? Todo mundo é brasileiro, vê o que acontece, todo mundo tem essa noção. Entendeu? Se você for perguntar para qualquer pessoa, todo mundo acha esse sistema regressivo injusto, mas não existe poder para fazer, tem que ser feito com cautela. Eu vou fazer que nem aquele Jon Stewart ali, vou perguntar para Haddad, quem que não tá te deixando fazer? Me dá nomes, vou anotar. Entendeu? Tinha que ser isso aí que mesmo. É dele que eu vou cobrar, entendeu? Porque se tu não me dá nome, é tu que não queres fazer, não. Entendeu? Tá metendo louco, né? Cara, não é uma coisa difusa. Tá metendo louco. Tá metendo louco, velho. Então, mas agora eu vou ser justo, né? Eu vou ser justo, porque ele não tá falando que não tô deixando ele fazer, né? Isso aí quem tá falando é militante, né? É pelego, né? Ele tá falando na cara de todo mundo lá. Que ele faz o que ele acredita, que ele acha que tem que ser assim mesmo, que o arcabouço fiscal saiu da cabeça dele, que ele é genial, que ele junta as duas melhores regras, que é o arroxo em cima do povo. A rigidez do arroz. Por esse lado, tu disse que ele não chega nem a propor por outro lado, né? Não, ele tipo acredita assim, ele nisso nem propõe mesmo. pro outro lado. Ele acredita nisso mesmo. Isso. Ele tá ligado com o outro lado, com esse outro lado, ele tá ligado. Ele falou isso lá, gente, no dia que ele tilta. Se vocês verem a matéria, o corte inteiro, é um vídeo de 30 minutos que a gente viu na live, ele fala claramente, gente, eu faço isso porque eu acredito nisso. Ele fala claramente. É só o militante petista que tá nessa, acreditando que o Haddad é progressista, é desenvolvimentista, é sei lá o quê. Não, eu tinha uma matéria, eu acabei tirando ela da pauta para não ficar muito comprida, mas tinha uma matéria que diz que o Haddad estava com um galípolo esses dias aí num restaurante e alguém de uma mesa escutou o Haddad reclamando do Brasil e que antigamente a gente era feliz e não sabia. Ué? Meu Deus. Reclamando do que do Brasil, assim, Não faço a menor ideia. genericamente? Mais uma vez eu falo, o grande culpado disso... Fofoquinha. Fofoquinha. O grande culpado disso tudo é o povo paulista que não elegeu esse cidadão. Comentários. Paulista é só por Deus, viu, cara? Vai se fuder, viu, paulista? Comentários.